dinheiro era de outra pessoa. O que você está vendo aqui é alguém pegar um crédito, pegar um dinheiro que não é dele e usar esse dinheiro, investir esse dinheiro para fazer ele multiplicar. O quão arriscado isso é, principalmente para você que é brasileiro. Eu falo para você, eu também sou, mas eu sei como é que é a nossa cultura. Porque o brasileiro, ele é essa figura muito interessante, ele tem essa esquizofrenia financeira. Ele fala assim, ó, quando a gente fala de investimento para brasileiro, ele fala, cuidado com isso. Ih, rapaz, olha, conheço histórias. Aí ele sempre lembra a história de alguém que perdeu alguma coisa na vida, que investiu errado, ou que investiu e não deu certo. Sempre sabe. E ele sempre fica com o pé atrás quando fala de investimento. Falou de investimento, o brasileiro põe pé atrás e fala assim, cuidado com isso. A gente é conservador quando o tema é investimento. Mas quando o tema é gastos, a gente é ousado. Não é engraçado isso? O brasileiro é ousado para gastar e conservador para investir. Hein? Quer dizer, o brasileiro, para ganhar dinheiro, ele é conservador. Medo, receoso. Quando é para gastar o dinheiro, aí ele gasta o que ele não tem. Ele compra sabendo que ele vai pagar 3 vezes mais, 2 vezes mais do que ele está comprando, mas ele compra parcelado. Porque mais importante para ele é ter a coisa agora e passar depois 36 meses pagando, 48 meses pagando, quando o produto já vai estar completamente desvalorizado daqui a 48 meses, ele ainda está pagando por ele. O preço cheio, mais um pouco, que é os juros. Não faz o menor sentido contábil, né? A gente está gastando muito mais para poder ter agora. E isso a gente topa. É engraçado como isso a gente topa. Aí quando a gente fala assim, não, vamos guardar um dinheiro aqui, você guarda ele, não gasta agora, guarda ele, porque lá na frente ele vai estar maior. Aí você fala, mas demora muito. Né? A gente tem coragem de pegar uma parcela de 50 meses, mas a gente não tem coragem de guardar dinheiro por 50 meses. Faz sentido? Então, usando a parábola bíblica, usando a lógica que Jesus usou para descrever o reino, eu pergunto para você, quem seria o brasileiro? Seria o cara que investiu dinheiro que não era dele? Ou seria o cara que, receoso, guardou? E você sabe que o brasileiro tem... não é só culpa dele ser assim, de não ter educação financeira. A gente também tem traumas, né? A gente tem traumas, a gente tem o plano Collor para nos traumatizar, né? A poupança foi tocada. A gente tem o período de inflação, mega inflação no Brasil dos anos 80, 70, ali, final dos anos 70. E os anos 80 inteiro. A gente tem esse trauma e, embora muita gente tenha ganhado dinheiro guardando dinheiro nesse período, a gente não sabe, porque simplesmente não tem o conhecimento, a gente é traumatizado com as questões financeiras. Então, além de não receber essa informação, a gente tem esse trauma que trava a gente. Mas nesse texto aqui você está vendo que nós precisamos usar os recursos que Deus nos dá para que eles sejam multiplicados. Até porque o cristão, ele é o ser humano que pisa nessa terra que não vive para si mesmo, que não vive para ganância. Jesus falou, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele está dizendo assim, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor que você tem por ele. O problema é como você se relaciona com ele. O problema é a ganância. O problema é a vontade de ter cada vez mais. Quanto mais ganância você tem de Jesus, mais em trevas está a sua vida. O cristão é o cara que tem tudo para não incorrer em ganância. O cristão é o cara que conhece 1 Coríntios capítulo 10, verso 24, que fala: considere o interesse dos outros. Filipenses capítulo 4, que fala: considere o outro superior a si mesmo. O cristão é aquele que recebeu de Cristo o chamado de fazer boas obras. Então o dinheiro na mão do cristão é um dinheiro que vai ajudar o meu próximo. É um dinheiro que vai estender o reino. É um dinheiro que Deus me dá para tocar as pessoas que estão ao meu redor. Não para que eu me encha cada vez mais, não para que eu retenha cada vez mais, não para que eu seja mais poderoso na terra, porque o meu poder vem do Senhor, mas para que eu seja um compartilhador, para que quando alguém esteja precisando aqui na terra, Deus saiba quem ele pode procurar.
O dinheiro na mão do cristão, ele tem outra função. O dinheiro na mão do cristão é para a expansão do reino. O dinheiro na mão do cristão é para fazer a diferença, porque nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, se eu pego os recursos que Deus me deu e enterro, ou eu faço mau uso, como, por exemplo, incorrer em tanto crédito como nós brasileiros fazemos, nós somos colocados na categoria de servo mau e negligente. Porque nós não estamos fazendo o uso correto daquilo que é o que Deus tem nos dado. E o detalhe está aqui. Quando alguém é negligente, o recurso sai da mão dele e vai para a mão de quem? De quem faz o uso correto. Então, na mão de quem devia estar o dinheiro que circula no mundo hoje? Na mão dos gananciosos? Na mão dos egoístas? Na mão dos que compartilham, dos que multiplicam para compartilhar. Então, o dinheiro tinha que estar na mão do cristão. E não está por quê? Não está porque a gente crê errado que vai cair do céu, né, que Deus vai prover bênçãos, teologia da prosperidade, que não é a teologia da igreja adventista. A gente não crê nisso. Deus não é caixa eletrônico. Deus só prometeu que iria nos ajudar com as nossas necessidades. Vai lá ler. Ele fala, não se preocupe com o que vestir, o que comer, porque as necessidades eu vou te ajudar. Pode deixar que eu sei o que você precisa, como eu sei o que um pardal precisa. Agora, não fica achando que essa é uma fala que vai fazer dinheiro cair e aparecer na sua conta. Se você não se programar e você não for um mordomo fiel, um servo bom e fiel, mesmo no pouco, você não vai conseguir entrar no gozo do seu Senhor. Então, a gente precisa aprender a administrar o nosso dinheiro, administrar os recursos que Deus tem nos dado, porque isso... E eu só peguei uma parábola aqui, um momento em que Jesus fala desse assunto. Né? A gente tem vários outros. Ellen White, por exemplo, colocava o dinheiro dela para render juros e incentivava as pessoas a pôr o seu dinheiro a render juros. Tem mais. Vários outros textos da Bíblia que eu não vou tratar aqui porque eu não estou fazendo somente teologia. Eu só quero dar uma introdução para você, para te mostrar uma coisa. Pela palavra, a gente tem mais do que o necessário para a gente começar a estudar e aprender mais sobre educação financeira e mudar esse quadro que atualmente existe na nossa realidade brasileira. Principalmente porque nós somos cristãos. Principalmente porque os recursos na nossa mão vão ser para as boas obras e vão ser para glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então, para a gente começar a fazer isso na prática, o que a gente precisa fazer? E eu vou te ensinar agora, ou falar alguma coisa aqui para você, que você provavelmente já ouviu em algum momento da sua vida, não tem problema. Mas agora a gente vai fazer o que o pastor Marcos Elias falou aí. Nós vamos ouvir e nós vamos colocar em prática. Até porque para você que é líder de pequeno grupo, se você colocar isso em prática, você aprende de verdade para poder ensinar para os seus. E assim, é fácil falar de disciplina. Fácil. Teoria da disciplina é linda. O que é mais difícil na disciplina? Eu sou disciplinada. É fazer. Então a gente vai ter que fazer. Não vai ser fácil, embora o conceito seja fácil. Mas na hora de praticar, sempre vai ter uma certa dificuldade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês aqui. Principalmente no começo, quando a gente está construindo um novo hábito. Depois que o novo hábito está construído, aí a gente vai embora. Aí a gente não quer mais parar de fazer. Mas no começo, para construir um novo hábito, a gente fica ali e tal. Mas a gente pode, a gente consegue. Qualquer um, com qualquer renda. Com qualquer renda. Tá? O que eu estou falando aqui, eu não falo sozinho, inclusive. Qualquer educador financeiro vai ensinar isso. Não importa sua renda. A gente pode estar falando com alguém aqui que recebe mesada, a gente pode estar falando com alguém que recebe um salário mínimo, a gente pode estar falando aqui com recebe 20 salários. Não faz diferença. A lógica é a mesma para exatamente todos. É uma mesma lógica. E eu quero explicar isso para vocês aqui. Então, para começo de conversa, uma coisa simples que você já ouviu falar e que aí você precisa fazer. Então, vou começar pelo que você vai fazer de fato. Pegar um papel e pegar uma caneta. Se você já não está fazendo isso agora, eu até recomendo, porque isso aqui é para aprendizado e para pôr em prática.
Então, se você já não está com papel e caneta na mão, recomendo você fazer isso. Senão eu vou só falar aqui, você não vai conseguir decorar tudo que eu vou falar, correto? Tá gravando, tá? Então, papel e caneta na mão. O que você vai fazer é bem simples. Você vai separar um pedaço desse papel, o que você pode fazer no Excel também, no computador, fica à vontade. Eu faço o meu no Excel, mas eu já fiz no papel também. Então, do jeito que você quiser fazer, não importa. Pode ser no papel de pão, contanto que você não perca esse papel, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar do lado, no começo do mês, tá? Antes de cair o seu salário. O salário cai no dia 5, o salário cai no dia 3, não sei. Antes de cair o seu salário, no começo do mês, um dia antes é bom, né? Ou se você recebe oscilante, né, nunca recebe exatamente igual, você espera cair no dia que caiu o dinheiro, antes de você fazer qualquer coisa, papel e caneta na mão, você vai fazer o seu orçamento, ok? E no seu orçamento você vai ter que fazer uma coisa bem simples. Do lado direito, importa o lado, esquerdo ou direito. De um lado, você vai colocar tudo o que te entra de dinheiro todo mês. São as suas entradas. Todas as suas entradas. Se você faz orçamento familiar e não só pessoal, ou seja, o dinheiro da sua família, da sua esposa, reunido num bolo só para vocês fazerem todas as coisas, é o orçamento familiar, aí você vai incluir o da sua esposa ali. Se o seu móveis, né? individual, você faz ali, só põe as suas entradas. Alguém está falando aí que tem um aplicativo que faz isso. Tem vários, na verdade. Exatamente. Tem vários aplicativos, né? Eu já faço isso, né? Você já faz isso, José Júnior? Muito bom. Parabéns. É isso aí. Tem aplicativo. Quem não quer fazer no papel e na caneta, é que eu estou falando papel e caneta, que é o jeito mais básico que qualquer um pode fazer. Mas se você quiser sofisticar igual o José Júnior e usar um aplicativo, faça isso. Porque o aplicativo te ajuda ainda mais. Ele te dá mais recursos para você poder enxergar para onde está indo o seu dinheiro. Nós vamos à lógica básica. Plano aí, na caneta mesmo. Todo mês é na caneta. Aí, ó, João Paulo é na caneta. Isso aí, João Paulo. Não, olha não. Todo começo de mês já tá pronto lá. Antes de cair o salário, já tá só no ponto. Show de bola, João Paulo. Parabéns. Para quem já faz, parabéns. Para quem não faz ainda, vamos entrar nesse clube. Vai fazer a diferença na sua vida. Olha, quando eu comecei a fazer isso, eu não comecei a fazer isso no começo, não. Ó, só para você entender, eu me tornei investidor antes de começar a fazer orçamento. Até que eu cheguei num ponto que eu falei assim, peraí, tem alguma coisa que eu tenho que ajeitar. E aí eu fiz o orçamento e aí a partir daquele dia minha vida mudou e nunca mais eu deixei de fazer orçamento. Tá? Então, o que você vai fazer? Voltando ao princípio básico. Não importa se no aplicativo ou se no papel e na caneta. Você vai colocar todas as suas entradas, tudo que entra de dinheiro, líquido, tudo que entra, pá, que cai na sua conta, pá, que é seu para você manusear. Botou ali, pá. Você vai fazer agora no outro lado do papel, você vai fazer a lista de tudo que é custo fixo. Então, luz, água, telefone, qualquer custo que você tenha, parcela de carro, que é fixo, né? Aluguel, qualquer coisa que seja fixa, que todo mês sai da sua conta, você coloca ali no custo fixo, ok? Com isso, o que você vai ter é uma fotografia da sua saúde financeira. Se a sua saúde financeira estiver boa, você vai estar ganhando mais do que está gastando todo mês de fixo. Tá? Porque isso não quer dizer que você não gaste mais, né? Às vezes a pessoa tem um fixo menor do que o que entra, mas ela consegue esbanjar tanto que ela gasta mais do que o que ela tem. Primeira coisa, você está vendo só relação de saúde. Se a entrada é maior que o custo, sua saúde financeira está ok. Aí a gente tem que só acertar o seu emocional se você estiver gastando mais. Se tiver 0 a 0, tudo que você ganha sai, temos um problema. Temos que fazer uma adequação aí, trazer alguns cortes para a cena, fazer alguns malabarismos para a gente fazer com que sempre seja mais entrando do que está saindo. E se estiver saindo mais do que está entrando, você já está na bola de neve e você vai explodir a qualquer momento.
Pode demorar uns meses, pode demorar um ano, mas vai chegar uma hora que você vai falir, que você vai quebrar, vai precisar pegar empréstimos de um monte de lugar e vai ficar cada vez... Chama bola de neve por isso. Porque vai crescendo aquilo que vai te ferir, que vai te atropelar, né? Então, mais cortes precisam ser feitos nesse cenário. Aí você tem que realmente tirar o que é supérfluo e até fazer sacrifícios, coisas que você precisa, que você tem todo mês, mas que não podem estar ali simplesmente porque não entra o dinheiro suficiente para estar ali. E aí isso aí vai ter que ser cortado. E aqui tem uma dica muito importante para esses cortes e para esse remanejo do seu orçamento. A dica é, se você tem mais de um débito, ou seja, tem dívida de cartão de crédito, 60% dos brasileiros têm dívida de cartão de crédito. Estão endividados com o cartão de crédito. Vocês estão devendo o cartão de crédito. 60%, gente. Tá? É mais da metade. Devendo 60%. Então, tem cheque especial, tem gente que pegou empréstimo pessoal, tem gente que tem até o empréstimo de carro e etc. Tudo isso junto são os débitos. Qual que é o ideal, principalmente nesse momento que a gente está num momento privilegiado aqui, ó. E nessa aula que você está tendo aqui agora, você vai começar a lucrar já, se você fizer isso que eu estou falando, tá? Nesse momento, os juros históricos do Brasil estão os menores da história. Isso significa que tudo que você tem em débito, que foi adquirido há 1 ano atrás ou 2 anos atrás, para lá, você está pagando muito mais juros do que poderia estar pagando. Ok? Então, o que acontece? Às vezes você tem um cartão de crédito que os juros é super alto, o maior alto, os juros que tem é do cartão de crédito. Cartão de crédito, gente, é uma coisa que não pode atrasar mês nenhum. Nenhum. Porque é um juros absurdo, são 411% ao ano no Brasil. Tá? É muito absurdo isso. Vou contar para vocês uma história rápida aqui. Eu cheguei nos Estados Unidos e eu fui abrir minha conta no banco e aí o cara foi me dar um cartão de crédito. E como eu não tenho histórico de crédito nos Estados Unidos, eles não sabem se eu sou bom pagador ou não. Então ele falou assim, olha, vou ter que te dar um cartão de crédito que tem o pior juros que tem aqui. Ele até estava mal, ele pediu desculpa, olha, desculpa, mas eu não consigo te dar um outro ainda. Você vai ter que passar 1 ano com esse cartão aqui. E aí, do jeito que ele estava falando comigo, eu fiquei até emocionado, né? Assim, tremeu minha perna, né? Eu falei, meu Deus do céu, quanto vai ser o juros desse cartão? E aí ele falou assim, ó, esse cartão aqui é o seguinte, os juros dele é 26% ao ano. Aqui é quanto? Quando ele falou 26% ao ano, eu comecei a rir. E aí ele achou estranho aquilo, né? Porque para ele era uma ofensa, para mim eu tava rindo. E aí eu falei assim, calma que eu vou te explicar por que eu tô rindo. É que no meu país, esse mesmo cartão aí, os juros é 411% ao ano. Então veja bem, se tem um negócio que você não pode dever na sua vida, é cartão de crédito. Pega empréstimo em outra coisa para pagar o seu cartão, mas não deixe o cartão atrasar. Tá? Outra coisa, cartão de crédito não é dinheiro seu. A gente acha que é dinheiro, eu tenho R$1.000 no cartão de crédito. Você não tem nada, aquele dinheiro é do banco. Quando você usa ele, você passa a dever o banco, que vai te cobrar 411% ao ano. Ok? Então, tendo dito isso, o que você vai fazer? Você tem um cartão de crédito que você paga uma porcentagem, você tem o cheque especial que você paga 11% ao mês. Hein? Aí você tem um empréstimo pessoal que você paga 5%. E você tem um carro que você paga 4%. E aqui vem uma coisa importante. Os juros, quando é a seu favor, ele é bom. Ou seja, quando você está fazendo seu dinheiro render a juros, seu dinheiro está crescendo. Quando você está pagando juros, seu dinheiro está derretendo, você está sangrando. Então, como é que faz para estancar esse sangramento? A primeira coisa que você tem que fazer é juntar todas as dívidas que você puder em uma só. Quanto menos você tiver, melhor. Então, vamos supor, eu tenho 4 dívidas, com esses juros diferentes. Hoje, com juros baixos no Brasil, eu chego no banco, que eu tenho o melhor relacionamento, chego nesse banco, sento lá, mostro para o meu gerente quanto que eu tenho nessas outras dívidas e faço um combinado com ele. Eu quero pagar todas elas com um único empréstimo, que é o empréstimo que eu vou pegar com você aqui. E aí você troca as suas dívidas de 11%, de 5%, de 4% por uma única dívida de 2%, 3%. Ainda que seja de 4%.
Se você trocou outras de 11, outras de 20, que é do cartão de crédito, se você trocou essas por uma menor, você já vai reduzir o custo mensal. Então, a pessoa que não faz isso, que ela vai vivendo a vida sem pensar essas coisas, ela vai pagando muito mais do que ela poderia todo mês. Se você fizer essa redução de empréstimo, você, na verdade, vai pagar as mesmas coisas, bem menos todo mês. Entende isso? Você estanca a sangria. Então, é muito importante você ter essa noção. Se você precisa sair do 0 a 0, ou se você precisa reduzir os seus custos, se você tem muito débito, muito empréstimo, você tomou muito crédito, você vai fazer uma tomada de crédito estratégica, onde você vai juntar tudo numa coisa só, você vai quitar com todo mundo, vai ficar devendo só um credor, e esse credor vai te dar um juros menor, e aí você vai conseguir correr atrás e pagar suas dívidas. Então, essa é uma dica que serve para todo mundo. Uma coisa que eu fiz na minha própria vida. E fiz mais de uma vez. Por 2 vezes lá no começo do meu ministério, eu ganhava bem pouquinho do ministério, e eu tive que fazer isso. E foi a melhor coisa que aconteceu. Porque se eu não tivesse feito isso, eu teria pagado por mais tempo, mais dinheiro. E olha que hoje o juros está favorecendo isso. Naquela época, não. O juros era 14% ao ano. Hoje o juros é 2,25% ao ano. Você tem noção disso? De como você pode se beneficiar disso hoje, nesse tempo que a gente está vivendo? Então, faça isso. Tá? Refinancie, inclusive seu carro, se for possível. Refinancia por um juros menor. Se o juros for menor e você não pagar mais taxas nesse financiamento, fica ligado nas taxas, vale a pena. Muito bem. Então, agora você tem o orçamento, você tem a noção da sua saúde e sabe aonde você tem que melhorar e aonde você tem que corrigir. Né? Então agora eu vou botar no chat para vocês aí. Quem quiser anotar no papel pode anotar também, mas eu vou colocar aí no chat uma divisão de orçamento ideal. Tá? O ideal, vou colocar na sua cabeça já para você começar a pôr isso em prática e começar a pensar nesse assunto já. Então, ó, o ideal é 70% de tudo o que entra ser custos. Tá? 70%. Você tem que aprender a viver com 70% do que você ganha. Mas e os outros 30%? O que eu faço com eles? Calma que eu vou explicar para você. E é claro que eu já estou descontando dízimo, fica tranquilo, tá? Mas você tem que aprender a viver com 70% de tudo que você ganha. Quanto que é 70% de tudo que eu ganho? É bem simples, você divide tudo que você tem por 100 e multiplica por 70. Ok? Pega tudo que você tem, divide por 100 e multiplica por 70, você vai saber aquela é a quantia que você tem que gastar todo mês. E o resto você vai dedicar para outras coisas que vão mudar a sua vida. É aqui que eu entro. Então eu quero mostrar para vocês essa divisão de orçamento aqui, ó, que é ideal. Tá? O que quer dizer a ideal? Quer dizer que você não vai conseguir fazer ela de hoje para amanhã. Alguns vão. Alguns estão bem de saúde financeira e vão conseguir começar amanhã. Outros vão ter que se programar ou começar a se esforçar para conseguir daqui a 2 meses, 3 meses, ir chegando no ideal. Tá? Então, o que é o ideal? O ideal é o alvo. É onde eu quero chegar. É lá que eu miro, é lá que eu olho, é lá que eu quero chegar, é para lá que eu vou. Ok? Então, o ideal é uma divisão de orçamento desse tipo aqui. Ó. 60, 10, 10, 10, 10. Mas você não falou 70%? Calma aí que você vai entender. Tá? Vou explicar cada um desses numerozinhos aí para ficar mais fácil para você. Deixa eu só ver uns comentários que foram colocados aqui para ver se tem alguma coisa aqui, alguma pergunta que foi feita. Olha aí, ó. Educação financeira já faz parte da grade curricular da maioria das escolas no Piauí das particulares. É mesmo, João Gabriel? Parabéns, eu não estava sabendo não, hein? Isso é um grande avanço. Parabéns aí ao estado do Piauí e às escolas particulares. A irmã Bem, saudade de Pelincados. Não tenha saudade, irmã Bem. Vai lá no YouTube, a gente está fazendo a cada 15 dias sai um programa novo. Procura a gente lá no YouTube que está lá. Muito bem, pela graça de Deus eu já faço isso. Uma bênção.
Legal. Opa, o áudio? Peraí, o áudio estava baixo? Agora melhorou, né? Obrigado, Edson, pelo toque. Piauí é Piauí. Tá certo. Então, vamos lá. O que é essa divisão de orçamento que eu coloquei aí? 60, 10, 10, 10, 10. Né? Começar pelo primeiro 10. O primeiro 10 é para quem, gente? O primeiro 10 é para Deus. Né? O primeiro 10, na verdade, não é um pagamento, é uma devolução. Esse é o primeiro 10, uma devolução. Né? Se o áudio ficar ruim, me avisa. Muito bem. Quando a gente devolve para Deus os 10%, tem uma dica aí de Deus para nós. Eu vou te dizer que dica que é. No português, a gente tem 250 mil palavras. No hebraico, a gente tem 11 mil palavras. No hebraico da época de Jesus. 11 mil. Se no português tem 250 mil, a gente usa uma mesma palavra para várias coisas, tipo manga, o que dirá para uma língua que só tem 11 mil palavras? Então, muitas palavras são usadas para várias outras coisas. E tem uma palavra que é muito interessante, que é a palavra mínimo. Sabe como que fala a palavra mínimo em hebraico? A palavra mínimo em hebraico é a palavra dízimo, 10ª parte. Então, no hebraico, o conceito de 10ª parte é o conceito de mínimo. É por isso que quando você vê Abraão falando com Jesus sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, ele começa falando assim: pai, se tiver 50, o senhor destrói. Pai, se tiver 40, o senhor destrói. Pai, se tiver 20. Pai, se tiver 15. Pai, se tiver... Última, pai. E se tiver 10? E ele para no 10, ele não vai no 5, não vai no 2, não vai no 1. Né? Por que ele para no 10? Porque 10 é o mínimo no contexto hebraico. Então, quando Deus te pede 10%, ele está te pedindo o quê? O mínimo. Deus não quer mais do que isso. Deus quer o mínimo que reconhece que Ele é o provedor da sua vida. É o mínimo. É só para você não esquecer que Ele é Deus. É só isso. Então me dá só o mínimo. Quando Ele te dá 10 mandamentos, Ele está te dando o quê? O mínimo para viver. O mínimo. O mínimo. Não roubar, não matar, não adulterar, ter Deus como único Deus. Isso é o mínimo que todo mundo tem que fazer. Até quem não crê em Deus. É o mínimo. Tratar bem pai e mãe. Certo? Então 10% é o mínimo. Então se eu dou 10% para Deus, eu devolvo 10% para Deus, porque esse é o mínimo, quanto que eu tenho que guardar para mim no mínimo? 10 também. Tá aí a dica de Deus, tá aí a dica do dízimo. No mínimo, gente, eu preciso guardar 10% para mim. Porque menos que isso não é nada. O mínimo é 10%. Posso guardar mais do que 10%? Devo, se eu conseguir. Posso guardar 30%, posso guardar 40%, tudo depende de como está a sua administração, como estão as suas entradas, né? Como estão suas entradas. Mas o mínimo é 10%. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente não trava um mínimo percentual, a gente se engana achando que está guardando e não está guardando. Porque se eu guardo 10% todo mês, em 10 meses, eu tenho todas as minhas entradas sobrando. Eu tenho o mesmo valor de entradas sobrando. Então, vou dar um exemplo. Se eu ganho R$1.000 todo mês e eu guardo 100 todo mês, que é 10%, isso significa que daqui a 10 meses eu tenho quanto guardado? 1.000. Os exatos 1.000 que eu ganho todo mês. E eu fico com um mês à frente, um mês sobrando, com 10 meses de guardar. Desculpa, mas 10 meses não é nada comparado às parcelas de 48 que você paga para outras coisas. Então, você precisa guardar no mínimo 10. Se você guardar menos, vamos supor, eu ganho 1.000, eu vou lá e guardo R$30. Você está se enganando. Vai levar 3 anos para você conseguir 1.000. Não faz sentido esse jeito de guardar.
Faz o que Deus te ensinou. O mínimo é 10, é 10. Então o primeiro 10 é para Deus, o segundo 10 é para você. Para você guardar. Você guardar. E começar a construir o seu colchão de liquidez, começar a construir seu patrimônio, começar a construir o seu dinheirinho guardado, que vai te dar várias vantagens. A maior de todas é a paz financeira, porque quando você começa a ter dinheiro guardado, você se sente na frente do jogo. Quando você não tem dinheiro guardado e todo mês você gasta tudo que você recebeu, você se sente correndo atrás. O tempo todo correndo atrás. Não pode parar, não pode ficar doente, não pode parar. Continua. E se acontecer alguma coisa, e o óleo tem que trocar esse mês, e os pneus, agora gastou os pneus. Alguma coisa que acontece, você já entra no débito. E você está o tempo todo correndo atrás. Quando você tem dinheiro guardado, você sai desse ritmo. Seu coração para de bater, sua ansiedade sai, para. Você fala assim, não, eu tenho, eu vou continuar guardando. E aí, no começo é difícil guardar, mas depois que você guarda 3 meses, irmão, anota o que eu tô falando, depois que você guardar 3 meses, você não vai conseguir parar mais de guardar. Porque você vai olhar para aquele dinheiro e falar assim, não é que eu guardei uma graninha aqui? Isso vai te dar uma alegria. Isso vai te dar uma alegria. E aí você vai falar assim, é melhor essa alegria de guardar do que a falsa alegria de comprar. Porque a alegria de comprar é falsa. Você fica com desejo de comprar um negócio, você quer muito. Você quer até a hora que você compra na loja, põe o cartão, aperta a sua senha e faz assim, ó. Tininini, aprovada. Na hora que dá aprovada, dá um negócio no seu peito assim, você fala, comprei. Agora eu tenho que pagar esse negócio. E aquela alegria de ter já não tem mais. Você até vai se divertir, mas vai lembrar que mês que vem a conta. Né? Quando você guarda é outra história. Você está guardando, é alegria pura, sem ansiedade, sem estresse. Fala, olha, tem mais agora. Olha, tem mais agora. Ah, mês que vem vai ter mais. Depois que você passar 10 meses guardando e você já tiver o seu soldo, né? A sua entrada, o seu salário sobrando na conta, você vai falar assim, rapaz, eu vou parar de comer pizza porque eu não quero guardar mais 10 não, eu quero guardar 15. Você vai começar a aprender a crescer o seu patrimônio. E isso vai ser uma paz financeira, uma alegria para você. Outra coisa que isso vai te dar de vantagem é que você vai ter crescimento patrimonial. Ou seja, você vai ver o seu patrimônio crescendo. Você vai ver que você está saindo de um lugar e indo para um outro lugar. Subindo as escadas da mobilidade social. Você vai poder aproveitar oportunidades. Sabe quando vem novas oportunidades para você e você não pode pegar porque você não tem o dinheiro? Sabe, vem aquela pessoa querendo vender um carro para você baratinho, porque ele está desesperado para você pagar um boleto hoje, e você sabe que se você comprar o carro dele nesse preço, amanhã você vende por mais dinheiro. Mas você não tem o dinheiro. Ou um lote. Uma oportunidade, um lote maravilhoso aqui, ó, um imóvel para você comprar. E aí você fala, que preço barato, gente. Se eu comprar esse imóvel por esse preço, daqui a 1 ano eu vendo ele por quase o dobro. Mas eu não tenho dinheiro. Sabe? Essa situação vai desaparecer. Por quê? Porque quando você vai guardando, você começa a ter dinheiro para aproveitar oportunidades. Oportunidades que vão te dar mais dinheiro. Entendeu? Então guardar é imprescindível, porque quem guarda dinheiro tem o poder da decisão. Se você não guarda, você já decidiu, você já está decidido, você não tem como. Então você tem o poder da decisão. Esse é um bom negócio, isso é um bom investimento. Vou fazer isso. Porque eu guardei. E você consegue guardar, gente, fazendo o mínimo de guardar 10% todo mês. Então, o segredo é isso aqui, ó. Anota essa frase. Se pague primeiro. Pagou a Deus, quem é o próximo a receber? Você. Porque você trabalhou o mês inteiro para você trabalhar e receber. Se não, sabe o que acontece? Você passa um mês trabalhando para os outros. Porque você paga todo mundo. Você paga o banco, você paga o carro, você paga a companhia de luz, você paga a companhia de água, você paga o gás, você paga todo mundo. Todo mundo recebe do seu dinheiro, menos você. Faz sentido isso? Você já é um escravo e não sabe. Se pague primeiro. Então,
tira esses 10% para você e não toque nele. Some com esse dinheiro da sua frente e não deixa a tentação vir. Não, porque eu tenho ali, eu já posso já pegar esse dinheiro e já usar. Não. Você tem que construir o patrimônio. Então você vai pegar esse dinheiro e vai botar numa conta que você não olha todo dia, botar numa conta que você não vê, colocar num investimento. Né? Às vezes as pessoas pedem ajuda para alguém nessa hora. O ideal, por isso você tem que fazer no primeiro dia que você recebe. Porque você recebeu, você já tem o seu orçamento, você já sabe para onde vai cada parte do dinheiro. Você pega os seus 10% e já guarda. Aí alguém pode falar assim, mas eu estou devendo. Eu sei que você está devendo. Você vai pagar essa dívida. Você vai reduzir essa dívida o máximo que você puder e você vai pagar essa dívida. Mas você vai se pagar primeiro. Porque se você não tiver o dinheiro para pagar alguém, o que você vai fazer? Você vai sentar com ele e vai renegociar, né? Então, se você tem, você usa do seu, você nunca renegocia. Quando você não tem, porque não é mais seu, é seu, mas não é mais seu, você é obrigado a se adequar. E aí você se ajeita, e a gente se ajeita, a gente sabe se ajeitar. A gente se ajeita, renegocia a dívida, faz não sei o quê. Se pague primeiro. Se 10% tem que sair. Pá. No mínimo 10%. Se você conseguindo aumentando, fica à vontade. Tá? Muito bem. Depois disso... legal. E quando a gente não tem um salário fixo, como fazer esse planejamento? Muito legal essa pergunta, Zelinha. O que você vai fazer é o seguinte. Você não tem um salário fixo, você tem uma média salarial, tá? Então, assim, ó, tudo bem, você pode receber todo mês uma coisa diferente. Mas se você pegar os últimos 12 meses que você tem, que você recebeu... É pagar... Eu tô embaçado. 10%, você vai reservar, guardar na conta que você não mete. Se você pegar esses 12 meses que você recebeu, você vai fazer assim, ó. Vou te ensinar a técnica. Ó, vou até anotar aqui, ó. Soma todos os seus meses anteriores, 12 meses, e divide por número de meses. No caso, 12. O resultado é a sua média, tá? O resultado é a sua média de entradas. E aí, essa é a média que você vai usar para fazer o seu orçamento. Tá? A média. Teve mês que você recebeu mais, glória a Deus, você muda o orçamento no dia do mês. Mas assim você já consegue se planejar. Se você tem a média, você se planeja já. Certo? Se vier mais, beleza. Se vier menos, não tem problema, porque no outro mês veio mais. E assim você vai se planejando. Tá bom? Esse é o jeito. Muito bem, gente. Vamos lá. Voltando para o nosso 60, 10, 10, 10, 10 aí. Vamos lá. A gente já sabe que... Deixa eu colocar aqui de novo. A gente já sabe que os primeiros 10 são para o dízimo. Os segundos 10 são para se pagar. O terceiro 10 vai para quem? O terceiro 10 vai para o teu próximo. Exatamente. Você vai separar esse dinheiro como ofertas e alguns têm pacto, o pacto entra nesses 10% aqui. Não sei qual que é o seu pacto, tá? Cada um tem o seu, mas eu quero dizer o seguinte, pacto é oferta, né? E esses 10% é para oferta. E quando eu falo oferta, eu me refiro tanto ao pacto quanto a ajudar pessoas. E quanto a dar oferta na igreja também. Você não pode deixar de dar oferta na sua igreja, porque senão ela precisa pagar a luz, ela precisa pagar as contas da sua igreja, né? Então o que eu fazia pessoalmente? Eu pegava esse meu dinheiro de oferta, eu separava um pouco para a igreja, então todo sábado eu ia para a igreja, eu tinha dinheiro para dar de oferta. Não era aqueles R$2 que eu achava no bolso, sabe aquele dinheirinho que você acha assim, dá isso aqui. Não, eu me programava, todo sábado eu dava a mesma quantidade de oferta. Então, estava lá o dinheiro já separadinho para oferta. E todo o resto que sobrava, dentro desses 10%, eu botava na minha carteira e usava isso para ajudar as pessoas que eu encontrasse com dificuldade. Então, isso é muito legal, porque as pessoas, quando você não faz esse tipo de planejamento, você simplesmente não dá. Você sempre fala, não posso, não tenho, não me programei, até tenho, mas não tenho dinheiro aqui. Eu, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se está aqui. Não está aqui. A minha carteira aqui nos Estados Unidos não tem dinheiro, é só cartão.
são 5 cartões. A minha identificação, que aqui também é um cartão, e os outros são cartões de pagamento. E o cartão, um cartão da universidade, para entrar na universidade, e os outros 3 de pagamento. Então eu não ando com dinheiro. E eu não andava no Brasil já. Então, quando eu separava esse dinheiro para ajudar os outros, eu andava com ele na carteira de propósito. E esse dinheiro era só para ajudar os outros, não era para outra coisa, só para ajudar. Então é muito bom, porque quando alguém chega precisando, você tem. E você não tem pouquinho. Você tem para ajudar de verdade. Você não tem para dar esmola, você tem para comprar almoço. Você tem para mudar uma cena, sabe? Então isso é muito bom. Às vezes alguém chega para você e tá com uma dificuldade momentânea e fala, poxa, eu precisava muito que alguém me ajudasse nisso. Você fala, cara, tá aqui. Isso é ser a mão de Deus aqui. Isso é ser essa luz que a gente precisa ser. E a gente precisa colocar isso no nosso orçamento, senão a gente nunca vai ter para fazer. Né? Nunca vai ter. E eu acho também que a oferta é o mínimo. O mínimo é 10%, é o mínimo. Se você quiser dar mais, na época lá de Israel, chegava-se a dar 30% de oferta. Então, o mínimo é 10%. No meu último ano na obra, e antes de tirar minha licença, eu dava uma oferta bem maior do que 10%. E isso me alegrava tanto, irmãos. Olha, me alegrava tanto porque eu podia ajudar muita gente. E esse dinheiro estava separado para isso. Eu não queria usar ele para outra coisa. Ele estava lá para isso. E aí sabe o que acontece? Quando você não está programado assim, você anda assim, ó, desviando o olhar das pessoas que estão precisando. Abaixa a cabeça, olha para lá, finge que não vê. Quando você tem o seu dinheiro programado para ajudar as pessoas, você anda procurando quem precisa. É outra história. E aí quando Deus tem alguém precisando de ajuda, ele sabe para quem ele pode mandar. Para o seu servo fiel. Tá? Então, 10% você vai separar para sua oferta. Seu pacto está incluído aí dentro. Isso aí é que você já faz pacto. Oi. E os outros 10% para quem vai? Bom, os outros 10%, aqui tá, é para você mesmo usar livremente. Olha que beleza. Usa livremente. Usa livremente para você poder comprar aquela pizza, para você comprar aquele item que você quer. Vai guardando para comprar aquele item que você quer. Esse é o dinheiro que você gasta para você. 60 e 10, 10. E nada mais justo, né? Você deu para Deus, você deu para o próximo, dá para si mesmo. Tá tudo mesmo na mesma proporção. E aí você tem aí a divisão toda colocada para você. Então 60% de custo. Por que eu falei 70%? Porque se não der 60%, você usa o seu que é livre para pagar os custos. Aí vai arredondar 70%. Tá? Não é o ideal, mas os outros 3 de cima são intocáveis. O dízimo, o seu e o do próximo. Intocáveis. Então, se você conseguir botar os seus custos nos 60%, agora você já sabe qual é o ideal. Agora você pode perseguir isso, pode lutar por isso, porque agora você sabe qual é o seu ideal. E aí eu quero dar uma dica para vocês aqui. Meu tempo está quase acabando, eu quero dar um toquezinho sobre investimentos, mas eu quero falar aqui o seguinte. Uma dica para você. Agora que você tem o seu orçamento, e que você sabe quanto entra e quanto sai, e que você sabe qual que é o ideal que você tem que chegar, o que você vai entender logo de cara é que quanto mais você conseguir de entrada, melhor. Como é que eu faço para aumentar minhas entradas? Tem 3 maneiras, assim, então 3 dicas que eu vou dar para você. A primeira é, comece a considerar outro recurso que Deus te deu, o tempo. Então, você não trabalha das 8 às 5. Não sei qual é o horário do seu trabalho. Se é das 9 às 5, às 9 às 8, às 6, 9 às 8 não, 9 às 6, não sei qual é o horário do seu trabalho, não sei. Mas seja qual for o horário do seu trabalho, te sobra mais tempo para outras coisas, para você viver, certo? Se você dedicar uma parte do seu tempo todo dia para ser trabalho, mas um outro tipo de trabalho, você consegue novas rendas. Então, por exemplo, eu trabalho das 8 às 5, das 5 às 7, são 2 horas que eu posso me dedicar a uma outra coisa. Que coisa? Aí você tem que começar a pensar engenhosamente.
coisas que você pode fazer. E aqui está a dica. Aí a segunda dica. O que eu vou investir o meu tempo para poder trazer mais recursos? Você vai investir o seu tempo naquilo que você faz bem. Todo mundo faz bem alguma coisa. Todo mundo. Porque até aquele investidor medroso do texto dos talentos recebeu um talentinho. Todo mundo recebe um talento. Todo mundo tem algum dom. Pode ser costurar, pode ser cozinhar, pode ser administrar, pode ser estudar, pode ser, eu não sei qual que é o seu dom. Eu não sei qual é o seu, às vezes nem a gente sabe. Por isso que tem que ir testando para descobrir. Mas normalmente o seu dom, ou aquilo que você tem um talento, é aquilo que as pessoas te elogiam. Sabe, alguma coisa que você faz que te elogiam? Ah, você desenha muito bem. Ah, você canta muito bem. Ah, você escreve muito bem. Nossa, sua comida é maravilhosa. Sabe? Nossa, que legal essa roupa que você fez, essa blusinha que você fez para sua neta, né? Tudo isso são dicas que você está recebendo de que aquilo ali é uma coisa que você faz bem. E é aí que você tem que investir o seu tempo. Entende? Trabalha, faz o seu trabalho e com o tempo extra dedica fazendo aquilo que você faz melhor para inventar maneiras de fazer mais dinheiro entrar. E aí com mais dinheiro entrando, você continua caminhando nesse orçamento ideal, aí você consegue de repente aumentar mais o tanto que você se paga para guardar mais dinheiro, né? E aí você pode conseguir crescer junto com o crescimento do seu patrimônio. Terceira e última dica é investir em você mesmo. Então você pode, nesses 2 horas aí de trabalho extra, ou 3 horas de trabalho extra, depende de cada um. Eu, particularmente hoje, no tempo que eu estou vivendo aqui, eu trabalho uma média de 14, 15 horas por dia. Mas isso sou eu, tá? Cada um tem a sua energia. Então, mas o que você não pode é também se acomodar, tá? Então o segredo é não se desgaste, mas não se acomode. Sempre ali no meio termo, né? Não se desgaste, mas não se acomode. Então você vai usar o seu tempo para dedicar para aquilo que você sabe fazer bem. E aí você pode investir em um estudo, em alguma coisa, aprender um idioma, se isso vai te ajudar no seu talento, ou se preparar, já que você descobriu que o seu talento é legal, mas se você colocar um aprendizado no seu currículo, você consegue melhorar de emprego, ou melhorar no seu emprego. Se fizer tal curso, eu melhoro no meu emprego. E assim você vai gastando o seu tempo, que é um recurso que Deus te deu, para poder ganhar mais recurso financeiro. E aí, com isso, você poder melhorar ainda mais essa divisão do seu orçamento. Então, aqui uma dica de trabalho, uma dica para a vida de vocês, para você pensar em horas de trabalho e não em trabalhos. Né? Não pense nem em trabalhos, pense em horas de trabalho. Né? Aqui nos Estados Unidos as coisas funcionam assim, então é até mais fácil aqui das pessoas entenderem isso, porque aqui já funciona assim. No Brasil, como tem CLT, você tem férias programadas, você tem dias e horários programados, a gente perde essa noção. Mas essa noção é muito importante. Tem muito tempo do seu dia que você podia estar fazendo alguma coisa para crescer o seu patrimônio. Porque na hora que o seu patrimônio estiver bem grande, você não vai precisar nem mais trabalhar. Mas até lá, você tem que fazer o máximo que você puder para usar melhor os seus recursos. Certo? Então, é isso. E aí, eu quero terminar falando rapidamente aqui de investimento. Né? Não dá para falar muita coisa agora, e a gente vai ter um momento ideal, um momento mais à frente para falar disso, depois. Mas, assim, você precisa pensar formas de deixar o seu dinheiro guardado, não debaixo do colchão. Né? Porque guardar debaixo do colchão é fazer igual o receoso. Né? Igual o servo receoso. Você não vai guardar debaixo do colchão, você vai guardar em algum lugar onde ele renda, ou seja, plantar, né, onde não foi semeado, ceifar onde não foi semeado. Então você vai procurar, né, lugares aonde você... Alguém quer falar aí? É interessante, né? Ele devolveu a mesma moeda, mas talvez aquela moeda nem valesse mais o mesmo valor, né? Porque o dinheiro valoriza, né? Sim, sim. Então, e aí tem esse conceito muito importante que o José Júnior está falando, é o seguinte: o dinheiro se desvaloriza. Então, se eu deixar o dinheiro guardado, eu perco dinheiro. Hoje, no Brasil, se você deixar o dinheiro na poupança, você perde dinheiro.
Deixa eu explicar esse conceito para você. É bem simples. Quem estava aqui no começo do Plano Real, lembra quanto que dava para fazer com R$5? Dava para fazer um monte de coisa com R$5. Hoje, R$5 equivale a quase um real daquela época, né? A gente compra uma água com R$5, né? 2 águas aí, dependendo da região do Brasil, então, é uma água só. Então, o dinheiro vai desvalorizando com o tempo. Então, você precisa guardar ele num lugar que ele vai rendendo mais do que a desvalorização. Essa desvalorização a gente chama de inflação, né? Então, não só a inflação, mas enfim, fica mais fácil você entender. E aí, você precisa guardar esse dinheiro em algum lugar. E aí você precisa perder o medo da bolsa de valores, você precisa perder o medo de fazer investimento, às vezes na empresa de alguém, às vezes até no imóvel pode aparecer uma oportunidade para você, mas você tem que aprender, se instruir sobre investimentos. Então, aqui eu não vou ter condição de explicar para vocês muita coisa, mas tem um monte de livro escrito, fácil de entender. E você hoje tem a internet com um monte de gente ensinando de graça. E ainda tem cursos que te ensinam a ensinar, que te ensinam a investir de graça. Alguns você tem que pagar, e os pagos são sempre melhor que os de graça, mas se você quiser de graça e tiver tempo, você vai perder muito mais tempo estudando de graça, né? Mas se você pagar por um curso online, você já vai direto ao ponto e já vai aprender várias coisas. Então tem muitos recursos hoje para você aprender, né? Para isso, você vai ter que estudar. Talvez seja nisso que você vai usar o seu tempo no começo para poder guardar o seu dinheirinho no lugar certo, né? Hoje em dia você não procura banco mais para guardar dinheiro. Você procura corretoras, que são tipo bancos, mas só servem para investimento. Essas corretoras são super seguras. A gente tem medo de ir para a corretora. A gente fala assim, não, eu só vou em banco. Banco grande, são 5 bancos grandes, né? Que são um cartel, na verdade. Esses bancos, eles são uma indústria viciada em tirar dinheiro de você, viciado em aplicar juros para receber dinheiro de você. As corretoras, elas têm outra postura. Elas ganham se você ganhar. Então, elas têm interesse no seu desenvolvimento monetário, no seu desenvolvimento financeiro. E elas são seguras por quê? Porque no Brasil a gente tem um órgão do governo chamado Fundo Garantidor do Crédito, que ele garante que o seu dinheiro não vai desaparecer da conta se a empresa falir. Então a gente fica com medo, mas se não for um banco famoso, vai que a empresa falha, eu perco meu dinheiro. Não, o governo protege o seu dinheiro, ele te devolve se caso a empresa quebrar. Até R$1 milhão, tá? Dividido em pedaços de 250 mil para cada instituição. Então eu posso ter 4 instituições diferentes com R$250 mil, totalizando R$1 milhão, que o governo me devolve tudo isso, se por acaso as 4 quebrarem. Se só uma quebrar, não tem problema, o governo me devolve R$250 mil. Então, você tem muita segurança hoje no Brasil. E você não tem por que ficar indo em banco. Banco, o gerente de banco, ele é um generalista. Ele não sabe de investimento quanto um assessor de investimento de uma corretora. Então procure as corretoras. Quem investiu seu dinheiro vai num fundo imobiliário, vai num fundo de ações, vai numa corretora e pede um assessor para te ajudar a fazer os seus primeiros investimentos, tá? Atualmente no Brasil, não recomendo poupança nem renda fixa. Principalmente para quem está começando. Renda fixa é para quem já é milionário. Se tiver algum milionário aqui, pode pôr um dinheiro em renda fixa. Se não tiver, esquece poupança, esquece renda fixa. Você precisa ir para a Bolsa de Valores ou para os investimentos da vida real, né? E é isso, gente. Espero que eu tenha dado algumas boas dicas para vocês. É difícil, eu queria falar, tem muita coisa pra gente falar, né? Mas quanto mais eu falo, mais eu encho a cabeça de vocês de informação e aí menos coisa fica. Eu já sei disso. Então, vamos por partes, né? Se tiver dúvidas, podem me fazer perguntas aí também. Muito bem, muito pergunta. Mas basicamente é isso. Gente, obrigado. Muito bom ter estado com vocês e é isso aí que falaram agora no chat. Vamos agora para a disciplina, vamos começar. Vamos para a prática, né? Deus abençoe você nessa disciplina, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer de você um abençoador nessa terra. Vamos orar, então? Oremos. Pai querido, toda honra e toda glória sejam dadas ao Teu nome, porque o Senhor é misericordioso conosco
e o Senhor se preocupa conosco nos mínimos detalhes. E nos chamou para essa missão tão maravilhosa, que é nos envolvermos na salvação do nosso irmão. Há muitas pessoas nesse mundo necessitadas, e nessa fase que a gente está vendo agora, ainda mais. E nós queremos, Senhor Deus, nos capacitar para sermos os servos bons e fiéis, mesmo que no pouco. Queremos que o Senhor nos faça luz desse mundo e sal dessa terra. E para isso queremos usar corretamente todos os recursos que o Senhor nos dá, nossa saúde, nosso tempo e o nosso dinheiro, para que a gente possa servir o nosso irmão, servir a tua missão. Nos ajuda, Senhor Deus, nos dá disciplina, nos dá habilidade, nos dá sabedoria, nos dá criatividade, tudo que for necessário, Pai, para que a gente possa cada vez mais crescer para o teu reino e fazer crescer teu reino. Humildemente pedimos isso, sabendo que não merecemos nada, mas pedimos isso pela tua misericórdia, pelo nome do teu Filho Jesus. Amém.